Boa tarde, vamos iniciar a aula do dia 8 de fevereiro, com reposição no dia 9 de fevereiro de 2022, de Informática Aplicada para Serviço Social. E vamos começarmos a falarmos sobre a ementa. A ementa, na verdade, ela fala sobre o Word, ela fala sobre a... Deixa eu pegar aqui e botar aqui. Ela fala sobre a história da informática, conceito básico de hardware, utilização de processador de texto, o Word, movimentação do texto, né? Formatação do texto. Vocês, dentro da área de vocês, já vão fazer muito relatórios. Configuração de página, trabalhar com cabeçalho e rodapé, margem, tabela, enfim. E aí, vamos para PowerPoint, que é a apresentação, criação de slide, e pode ser que a gente chegue em Excel, porque o Excel ele trabalha muito a parte de cálculo. E no curso de vocês, o ideal é que vocês aprendam mais a parte, o ideal, não é? Né? Mas eles trabalhem a parte aí de relatórios, apresentações no contexto de trabalhos, reuniões, enfim. Minha primeira pergunta é: qual é a habilidade de vocês com o computador? Quem começa? Pode falar, Ju. Olá, professora, boa tarde. Bem, a minha habilidade com o computador é zero praticamente. Por quê? Ligar e desligar. Eu sempre trabalhei fora, nunca trabalhei ligada diretamente a processos informatizados, e até eu entrar na faculdade, eu não tinha nem a condição, nem a necessidade de ter computador, e meus horários também nem permitiam que eu entrasse numa aula de informática. Então, a faculdade me trouxe a necessidade de ter um computador e a saber, né, lidar com ele. Então, eu fui aprendendo algumas coisas na marra. Eu já sei muito pouco, uma habilidade muito limitada. Eu não consigo coisas fáceis, copiar, colar, essa formatação de texto. Então, as minhas habilidades são muito mesmo E essa parte você decadentes. sabe copiar, colar? Isso você sabe? Não, eu aprendi assim. O texto está em Word, eu transfiro para PDF. Eu converto para PDF, colocar em negrito, isso eu ainda consegui aprender. Agora, fora isso, formatação de texto eu digito com muita dificuldade, bem devagar, mas eu não consigo me encaixar nessas regras da ABNT, nessas formatações que cada tipo de trabalho tem uma formatação diferente, tem uma fonte diferente, então eu ainda me perco muito nessas coisas.
Quem mais fala? Professora, Wanderleia. Eu sei pouca coisa também, professora, porque é aquilo, eu agora que eu vim aprender alguma coisinha no computador por necessidade na faculdade, né? Porque entrou na aula remota e eu tive que comprar um computador, mas sei muito pouca coisa. Sei ligar o computador, sei ir no Google, sei ir no Word, digitar alguma coisa, mas não sei esse lance da BNT, essas coisas eu não sei fazer nada disso, professora. Infelizmente. Então, quem mais está nesse mesmo ritmo? Oi, professora. Oi. Então, tenho dificuldade em questão... Às vezes a gente pega um passo a passo, né? Às vezes até a faculdade também dá um passo a passo, o professor também João já deu um passo a passo. Só que o que acontece? Às vezes a gente faz pelo celular ou pelo tablet, não é pelo notebook ou pelo computador. Aí no celular é outra função, é outro modelo, outro jeito. Aí começa a dificultar e a gente acha que aí mesmo a gente não sabe fazer. Mas às vezes é porque o aparelho celular e o tablet não faz, né? Aí Isso aí. uma dificuldade danada. E gravar também como que é as regras é meio difícil. Mas eu acho que se a gente com esse curso, com essa aula que a senhora vai dar, vai ajudar bastante. Mas o que a gente tem que prestar bastante atenção também é essa questão do aparelho que a gente usa, porque às vezes a gente tem um passo a passo é diferente nos aparelhos, no tablet, no celular eu mexo de um jeito, e no tablet eu mexo de outro E no jeito. computador mexe de outro. E no computador mexe de outro e também não tem. Então, vamos Entendeu? lá. Porque a nossa aula, inicialmente, ela é teórica e depois ela fica 100% prática. Tá? A nossa aula, ela, na verdade, eu já vou disponibilizar aqui para vocês. Ela vem com a história e, a partir daí, a história da informática, eu já utilizo isso aí para a gente fazer uma prática. Então, eu vou fazer uma simulação, eu vou dar uma matéria e vou fazer uma simulação com vocês referente como seria a nossa prática. Tá ok? Ok. Ok, professor. Então, que enquanto é teórico, tá tudo bem. Mas deixa eu só botar aqui, que eu já estou postando esse material lá no AVA. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, nossa matéria é... Deixa eu pegar o chat de vocês aqui. Elisângela, boa tarde. Saindo do trabalho sem condições de responder. Vou tentar acompanhar um pouco da aula, já que estou nos dados móveis. Sem problema, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Então, vamos iniciar. História da informática. Dentro do conceito de informática, nós temos a unidade curricular,
que tem o objetivo de apresentar uma visão geral de informática. Essa é a nossa disciplina. Com isso, a gente vai introduzir alguns conceitos básicos de informática, vamos aprendermos editor de texto, como está aqui, planilhas eletrônicas, e eu quero adicionar os slides, as apresentações de PowerPoint. Nós vamos ter as nossas avaliações teóricas e práticas. Geralmente, eu não trabalho teoria e prática, eu trabalho só prática com vocês. Tá? Eu trabalho somente prática para que eu possa obter aí, pela quantidade de horas, aula, um resultado melhor para vocês. Dessa forma, eu vou vir dentro da história da informática. O desenvolvimento e construção de computadores atuais surgiram há milhares de anos. O ábaco é uma das mais antigos instrumentos de cálculo que apresenta um sistema decimal, permitindo a execução das 4 operações aritméticas básicas. Ele era construído por uma armação produzida de madeira, onde eram amarrados fios com pedras calcárias. É aceito por muitos estudiosos como o primeiro computador do mundo. Entretanto, pode-se perceber as seguintes gerações. Geração 0 são os computadores mecânicos. Pascal foi a primeira pessoa que inventou a máquina calculadora operacional, que era a Pascaline, devido ao nome dele. Charles é um dos mais célebres ícones no mundo da computação. Projetou e construiu uma máquina analítica, um progenitor mecânico do computador digital. Com isso, foi importante por implementar mecanismos de entrada e saída através de cartões perfurados, e técnica que inspirou as mídias CD, DVD, Blu-ray, entre outras. A nossa primeira geração são computadores de válvulas, onde ficou conhecido pela utilização de válvula. A válvula é um tubo de vidro. Quem é aí, regula a minha idade, quase 50, lembra das nossas TVs de válvula, né? Aqueles caixotões de madeira. E aqui tem o exemplo de uma válvula. Com isso, veio John, né, que fizeram, em parceria, o projeto do ENIAC, onde era um computador que pesava 30 toneladas, media 5,5 metros de altura e 25 metros de comprimento. Ocupava 180 metros quadrados, construído de local. Ele tinha 1.500 relés e 1.800 válvulas. Processava, em um dia, o equivalente a mais de 300 dias de cálculo efetuados manualmente. Nossa, 300 dias de cálculo já era grande coisa. Isso aqui é o computador ENIAC.
né? Não é o que você tem hoje, como acho que foi a Camila que falou aí, do tablet. Ela usa o tablet, ela usa o celular, enfim. Assim, Alan Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação. Ele é o pai da computação, porque ele teve a expertise de destacar máquina de Turing, o computador ACE, criptografia de voz e o teste de Turing, que dentro da área da computação é um dos primeiros algoritmos que se usa para apresentar para os alunos. Aqui tem-se o computador ACE. Von Neumann, um gênio na computação, ele memorizava tudo que já havia lido, ouvido ou visto dentro da área da matemática, da computação. Escreveu projetos básicos chamado Máquina de Von Neumann, que até hoje é uma base dos computadores digitais, apresentando 5 componentes básicos: memória, unidade de lógica e aritmética, unidade de controle e unidade de entrada e saída. Você vê, Von Neumann, ele criou isso lá em 40, 50, 30. E, no entanto, todos os equipamentos hoje, você tem memória, unidade de lógica aritmética, a ULA, e a unidade de controle, o C, e a entrada e saída. Isso tudo é o que denomina a CPU, que é a unidade central de processamento. Visto isso, vieram a segunda geração, de 50 a 65, né? São computadores com transistores. As válvulas foram substituídas e diminuiu o tamanho do computador. E, automaticamente, ficou um valor mais em conta. A linguagem de programação, que são os programas que usavam na época, era feito em Assembly, que não vem ao caso para vocês. E aqui nós tínhamos a IBM 1620 e a IBM 1401. Observa que essa foto ela é da UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba. O que acontece? Essas tecnologias, quem tinha acesso a essas tecnologias eram os órgãos militares, Exército, Aeronáutica e Marinha, e as universidades federais. Tá? A quarta geração ela vem com integração em escala grande, onde é o padrão dos microcircuitos. Até então, os computadores eram grandes e caros, mantidos em centrais de processamento. Com esta tecnologia, surgiu os microcomputadores. Eu, por exemplo, Alessandra, meu segundo computador foi igualzinho esse aqui. Mas isso foi meu segundo, porque o meu primeiro foi o estilo um caixotão. Ele era igual uma cabeça de dinossauro, o teclado, monitor e a CPU era tudo acoplado. E não existia mouse. Eu sou da geração teclado. Eu não sou da geração mouse.
Quando eu fui utilizar esse computador, eu tive que fazer um curso de adaptação, de qualificação, para aprender a usar esse mouse. Porque a gente não tinha habilidades com isso. Né? Hoje, você já pega um computador, isso já faz parte do cotidiano. Né? Você tem até a televisão, mas não tinha isso. Assim, surgiu, considerado, computadores invisíveis. Na verdade, a quinta geração muda todo o paradigma e a arquitetura, onde você tem, podendo, computadores que estão abrindo porta, acendendo luz, em televisão, milhares de coisas são embutidos, são gerações de computadores invisíveis embutidos em algum equipamento. Esse modelo vem sendo chamado também de computadores pervasiva. Assim, a gente tem aqui uma história e a gente chega aí, nós estamos numa geração de cada vez mais termos um processo dinâmico. Com isso, eu tenho aqui o término do nosso conteúdo da primeira aula. Mas é só isso, Alessandra. O que acontece aqui? Automaticamente, deixa eu botar aqui. História da informática. Com isso, aonde que eu chego com vocês? O correto é vocês pegarem esse texto que está aqui, da primeira aula, e fazer isso aqui, olha. É assim que eu gosto de trabalhar com vocês. Porque se for apenas para eu falar dessa forma, fica muito monótono, né? Estão vendo minha tela? Sim. Sim, professora. Então, eu tenho aqui, vamos supor que esse aqui fosse aquele texto. Nós digitamos e vamos formatar o texto. Se isso aqui é meu título, eu seleciono ele, venho na minha caixa de fonte, mudo a fonte, ponho o negrito, ponho o tamanho da fonte, escolho uma cor e um alinhamento que é centralizado. Isso que eu fiz aqui com vocês, vocês fariam junto comigo. Claro e evidente que eu não vou ficar numa aula para vocês digitarem aquele texto, porque cada um tem uma agilidade no teclado. Eu já dou o texto digitado para vocês para a gente formatar. Deu para entender? Sim. Mas, Alessandra, é para formatar agora? Não, não, não. Eu estou explicando como que é a minha aula. Tá. E aí eu vou fazer umas perguntas para vocês. Aqui eu tenho que é a utilização de texto, né? E a utilização de planilha eletrônica. Só um minuto, por favor.
Vamos lá. Estou dando aula desde as 8 da manhã, tá, gente? A garganta cansa, né? Com isso, eu tenho isso aqui e eu quero colocá-lo com um realce. Não é mudar a cor da fonte. Eu venho aqui e ponho amarelo. E vou aumentar a fonte para 12 e o tipo Arial. Geralmente, todo o texto a gente utiliza com a mesma fonte. Então, eu já vou selecionar ele todo e vou escolher Arial 12. Bom, a minha pergunta é: isso que eu estou fazendo aqui, pelo que eu entendo, muitos de vocês não sabem fazer, correto? Isso, professor. Correto. E com Eu isso, acho que só dá para fazer no computador. isso que é a prática. Isso que é a prática. Isso que é o conceito de vocês aprenderem a fazer. Então, eu fazer e vocês olharem, vocês não vão aprender. Mas, professora, eu posso pegar a aula gravada e assistir fazendo. Claro que no momento que vocês estiverem fazendo, eu não vou fazer nessa rapidez que eu fiz aqui, né? Dessa forma, o que eu digo para vocês é que vocês precisam, antes de mais nada, se organizar. Mas quem tem computador aqui? Professora, eu Eu não tenho tenho notebook. Tá, tudo bem. Fala, Jona. Então, Alessandra, o que muito me preocupa nessa aula, ela sendo agora, né, online, e aparentemente, quando voltar, vai ser híbrido, é as Não, pessoas não. que não têm computador. Mas olha só, uma vez, se for híbrido, você pode ir para a faculdade. Ponto. Ah, Né? O híbrido é isso. não, eu tenho notebook, mas tem gente que não tem. Não, Então, sim, mas quem não esse é o tem? maior problema para eles fazerem trabalho em relação a não ter um computador. Muita gente fica complicado, pede ajuda porque não tem, entendeu? Então, uma vez que você tem essa aula no híbrido, vocês têm condições de ir para a faculdade. E eu uso o laboratório. Uma vez que você tem aula presencial, 100%, vocês vão ter que ir de qualquer jeito. Agora, vamos deixar para sofrer lá na frente. Sofrer por antecipação é loucura. Temos que pensar no mês de fevereiro. Nós vamos termos aí... Semana que vem a gente tem aula, dia 15, e dia 22, não é isso? Porque o carnaval é no final do mês, no início do outro. Isso. Quando que é o carnaval, vocês sabem? Carnaval é 21. 26. Então, a gente tem aula semana que vem. Ó, são 3, na verdade, são 2 semaninhas de aula só. 3 com essa. Não, sim, a partir de hoje. Ah, tá. Então, essas 2 semanas de aula, a gente vai fazer atividade, porém, gravada, e aí, em março, a gente faz uma
uma revisão para quem não conseguiu fazer na íntegra o que eu estou colocando aqui. Deu para entender? Professora, licença. Sim. O professor João, ele dava uma aula de texto para gente, e ele também fazia como a senhora mostrou aí. Aí ele mandava a gente montar o texto e depois encaminhar para ele. Era onde ele corrigia para ver se estava tudo certinho. Por exemplo, o que a senhora passou aí a senhora poderia mandar esse texto para a gente e a gente tentar fazer como a senhora fez Em aula. em aula. E aí, no caso, a senhora ia ter que revisar, né? Cada um, igual ele fazia. Ele revisava cada um, ele era optativa também. Ele revisava o de cada um e ainda escrevia o que estava errado, o que Isso poderia... foi funcional para vocês? Foi, aprendi bastante. Foi onde eu aprendi a fazer um pouquinho a regra ABNT. Então, já foi. Eu já vou... A nossa... Já vou, Jô. Eu já vou deixar uma atividade para eu entender o que vocês fizeram, né? Porém, a minha outra questão é o seguinte, minha outra pergunta, vocês faziam individual ou em dupla, ou em grupo? Individual. Muito bem. Uma outra situação. E o que ele fazia com quem não tinha computador? A gente fazia pelo celular. Aí eu falei para ele que o espaçamento no meu celular não dava certinho o que ele pediu. Aí ele, quando ele corrigia, ele falava, não, eu quero ver se você tem noção. Exatamente. Porque Aí, devido ao equipamento que vocês usam, às vezes você não faz consegue, aí tem que correto. avisar. Mas, Tem que exatamente, avisar mas a gente tem que saber que você tem noção. Perfeito. Aí tem as citações. Aí eu falei para ele que eu não conseguia também colocar as citações no tamanho ideal. Eu dava um espaçamento, fazia dava um espaço maior, mas não ficava o certo do espaço da citação. Mas aí eu expliquei para ele que eu não conseguia fazer por causa que era no tablet. Eu não conseguia fazer o recuo da citação certinho. Eu dava só um espaço, aí ele tinha noção que eu deixava do tamanho do parágrafo. Tipo que eu dava um parágrafo grandão e alinhava todas as outras linhas do mesmo tamanho. Perfeito. Ju, pode falar. Oi, professora, só um minutinho que eu estou trabalhando, eu estava na rua. Vamos lá. As turmas estão misturadas, né? A e B. Turma B não teve essa aula com o João, né? Então, o que vale para uns não vale para outros, porque a gente não está inserido nessa sem nenhum problema, proposta. Ju. O que acontece? Mas a proposta, ela é viável para eu ter uma noção... Sim. Eu só estou expondo a minha... Né, que tem a alunos que não fizeram isso. Isso, a experiência da turma B com relação a professor passar já alguma coisa relacionada à formatação. Turma B não teve nenhum contato ainda com esse tipo de aula. A gente ainda está... Mas aí o que vai acontecer? Eu faço em sala de aula o que eu fiz, mando o texto para vocês, por exemplo, e vocês fazem a formatação. Isso, tentar aplicar o mesmo método que ele usou, né? É claro que a gente vai ter que adaptar, vamos ter mais dificuldades ou não, isso tudo é o de menos. Pelo menos, Ju, para esse mês de fevereiro, eu ter uma noção de quem realmente consegue fazer alguma coisa. Deu para entender, Ju? E aí eu vou fazer o seguinte, como eu tenho poucos alunos aqui, tenho 18, comigo 17. Não sei ainda quantos alunos são. Dessa forma, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou automaticamente, eu vou trazer o texto na semana que vem, o texto que eu trabalhar em aula,
eu vou formatar, vou explicar a vocês e vocês vão fazer depois a mesma coisa que eu fiz. Deu para entender? Sim, professora, deu para entender. Para esclarecer melhor o pessoal da turma, eu fazia os textos do João no celular, pegava o Word do celular, demorei um pouquinho, porque é desde 2019 que eu venho tentando, mexendo, nunca desisti para tentar aprender pelo celular, como eu não tenho o computador, e consigo fazer quase tudo pelo celular. Com muita dificuldade, porque não às vezes não fica do mesmo tamanho, não fica na mesma regra, não é a mesma coisa, mas consigo fazer bastante coisa pelo celular, só com o celular, nunca passei por computador. Ok? E assim, e aqui a gente vai ter que ter um compartilhamento, né, de conhecimento um com o outro, já passa a palavra, Wanderleia. E até mesmo quando, se tiver no presencial, a gente pode até um ajudar o outro. Mas eu sugiro também que, junto àquele grupo que nós criamos, alguém pode ver quantas pessoas tem naquele grupo para mim? E me informar aqui? 25 com a senhora. Então, são 24, eu tenho 18, 17 aqui. E aí, aquele grupo, ele pode servir também de ajuda. A gente tem uma monitora que eu estou esperando abrir o edital para que ela se inscreva, que é a Vitória. E ela vai entrar nesse grupo exatamente para ajudar vocês. Então, ela faz Zoom, ela faz um presencial, ela é parceira. E aí, eu gostaria que vocês, antes de mais nada, realmente fizesse jus esse processo, onde a gente vai ter todo um contexto de habilidade. E a gente acaba aprendendo no momento que a gente vai também auxiliando. Mas eu preciso que você... O que não pode acontecer é deixar de fazer, deixar de tentar. Aí eu peço para que vocês mudem esse marcador aqui, que está esse quadradinho, para um outro marcador. Aí você vira para mim e fala assim, professora, eu fiz no celular, mas não deu para fazer. Não consegui, não tem. Mas você sabe como faz? Sei. Então, fala para mim aqui que eu vou fazendo aqui. Então, professora, você seleciona o texto, vai lá naquele ícone, professora, que é marcação, que tem lá 1, 2 e 3, onde está escrito parágrafo. Do lado esquerdo dele, tem uns quadradinhos que está escrito marcadores. Clica do lado dessa setinha, em cima dessa setinha, e você vai escolher o marcador que você quer. Ah, tá, eu vou escolher esse aqui. Você me mostrou que você sabe como faz. Você só não fez porque você, o equipamento que você usou, tipo o celular, não permitiu. Mas tudo na vida tem jeito, gente, só não tem jeito para a morte. Vocês não precisam ficar desesperados, não. Uma pergunta, boa tarde. Boa tarde. Então, até no celular dá para formatar Dá. um texto? Dá. Tá? Se você tiver o Word lá no seu celular,
Dá para você Aham. fazer, Tá ótimo. tá bom? É porque eu não tenho computador, só tenho o telefone. Então, essa é a minha grande dúvida. Não, mas dá. Dá, né? Tá Dá. ótimo. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Não, eu tinha levantado a mão para falar a mesma coisa que Ju falou, porque a gente não teve aula com o João, mas ela já falou, era isso mesmo, Ah, professor. então tá. Mas aí a gente vai, gostei da metodologia dele, a gente vai usando essa metodologia e a gente pode adaptar também. Não é porque deu certo com um grupo que vai dar certo com outro. Pode-se trabalhar essa metodologia com o grupo X e com o grupo Y trabalhar outra. Tudo na vida dá para a gente resolver. Ok? Ok. Ótimo, Ok, professor. professor. Muito bem. Visto isso, vamos falar do AVA. O meu AVA ainda não está totalmente configurado. O link que eu coloquei hoje lá vai ser alterado, que eu botei de hoje. Eu vou botar ainda no semestre inteiro, tá? Porque hoje é quarta-feira. Geralmente eu posto material um pouco antes da aula, ou quando dá tempo eu posto um dia antes. Tudo vai depender da minha demanda. Tá ok? Gente, vocês aí, por favor, coloquem o nome e a matrícula aí no chat, como a Ana e os demais já colocaram. Pode ser? Calma aí. Professor, estou no ônibus, a minha internet está acabando. Caso eu saia antes, é porque acabou. Tudo bem, eu também não vou levar hoje, porque a nossa aula vai até às 18 horas, não é isso? Isso. Eu também não vou levar até às 18 horas, até porque hoje é o primeiro dia de aula, eu estou vendo essa adaptação de vocês, estou vendo todo esse procedimento de vocês, e o que é que eu vou pedir? Quem só tem o celular, já baixa o Word para o seu celular, tá? Quem puder, para poder já começar, já tenta ver como funciona. Eu vou passar vários videoaulas para vocês lá no grupo, vou postar o link no AVA para vocês, para que a gente possa, num todo um contexto, a gente ter um procedimento diferenciado. Tá bom? Professora, questão de prova, trabalho, como é que vai ser? Então, eu falei aqui que eu não gosto da prova teórica nessa disciplina, gosto da prova prática. E o que é a prova prática? Eu passo uma atividade para vocês, passo um texto, por exemplo, e digo quais as formatações esse texto tem que conter. E tudo que foi feito em sala de aula. Ok. Ok? Ok. Ok, professora. Quem mais? Desculpa, qual foi a pergunta que eu não ouvi direito? A pergunta que me fizeram foi: como que é a prova? Isso você ouviu? Ouvi, isso ouvi. E aí eu estou perguntando quem tem perguntas, dúvidas para a gente sanar aqui. Ah, tá, entendi.
caso a senhora vai considerar só essa prova como já média 10, não precisa trabalho? Não, aí o que acontece? O trabalho, dependendo da turma, eu passo duas avaliações e eu já tiro em cima das avaliações, participação e tudo, a nota do trabalho. Aí eu divido, 8 e 2. Mas depende da turma. Eu não tive dificuldade com a pedagogia. Então, assim, como a gente já tem algumas limitações, e eu trabalhei praticamente no online, eu achei injusto. Então, o que eu tenho de nota 2? Eu tenho a prova sendo feita, eu tenho a participação de sala de aula. Professora, eu não posso assistir. Pô, mas tudo bem, você me deu um ok, né? Mas tudo é conversado, tá? Então, assim, eu passo um exercício lá no AVA, semana que vem. Esse exercício, ele já vai contabilizar os seus 2 pontos. 2, 3 exercícios, não é a prova final, mas são 2, 3 exercícios que já contabiliza, vai contabilizando os 2 pontos. Ok? Ok, professor. Tá show. Então, gente, eu não quero... Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Como a gente está nesse sistema remoto ainda, eu ainda estou com uma pequena preocupação. Se a gente voltar para o presencial, a senhora vai deixar de ter essas aulas gravadas no Zoom, né? Por enquanto, eu ainda consigo assistir as gravações. Eu estou no trabalho, mas eu consigo assistir depois as aulas. No presencial, não vai ter mais gravação, vai ser só ao vivo, né? Só ao vivo. Exato, aí é que é o problema, porque esse horário das 4 eu não consigo assistir essa aula, eu saio do serviço 6h30. Só consigo chegar na faculdade em outro horário, então eu vou ter que ir assistindo para ver como é que vai ser o desenrolar dessas aulas, se a gente volta, se a gente não vai voltar. Então, você que não tem computador, né, Juliana? Não, eu tenho, só que... Então tá. Então, eu tenho, então computador eu tenho, tem notebook. No seu caso, é um caso à parte, eu converso com você no privado. Tá Não bom. tem O nenhum meu, problema. professor, é a mesma coisa do que o dela, Wanderleia. Mas você tem computador? Eu tenho notebook, mas é o que eu estava até conversando com a senhora. Eu trabalho de 8 agora até às 6. Então, Não, tipo assim, se a aula for 4h20, também a preocupação é essa. tudo bem. A aula Tá. continua 4h20, mas se você tem notebook, a gente se resolve, porque você vai ter monitora, você tem notebook, e aí é diferente. São casos Então tá específicos. Você vai ter uma monitora fora do horário da aula. Entendi. Mas aí são casos específicos. Agora, eu não tenho celular, eu não tenho computador, eu não tenho notebook e eu não posso ir para a faculdade, eu não tenho solução. Entendeu? Porque lá não vai ser gravado. Mas eu acredito que a maioria aqui, não vou dizer todos, que todos é muita coisa, tem celular. Professora, mesmo quem tem computador, quem assiste às aulas e por um acaso precisar de uma orientação da monitora, ela vai ficar à disposição, né? Ou é só para as meninas que não podem assistir a aula? Como é que é? Então, a senhora falou que vai ter a moça que vai ser a monitora, né? Essa moça ela vai estar disponível só para as meninas que não podem assistir a aula ou vai estar disponível para todas? Vamos fazer uma suposição. Eu assisto aulas todas as semanas, mas eu tenho ela é alguma dúvida, monitora quero tirar a parte. de todos. Ah, sim. Isso é para todos, não é só para ela.
Entendeu? Não faz nem sentido. Só responder o coordenador aqui. Então, a gente não tem esse procedimento, entendeu? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, professor, não, já. Não, professor, está tranquilo. Enfim, então, meninos, todos colocaram o nome e a matrícula aqui no chat? Sim. Sim, professor. Hoje, excepcionalmente hoje, tá? Eu vou encerrar para que a gente possa até se organizar, pedir aí a galera para poder, quem não tem computador, colocar, quem não tem o Word no celular, colocar o Word no celular, ok? Para a gente poder agregar valores aí. Professor, deixa eu perguntar uma coisa, porque o Word, quando é o Word online, ele é diferente do Word normal, que é o pacote Office. É muito eu estou diferente. usando online porque o meu pacote expirou e a Microsoft estava me cobrando R$500 e eu não vou habilitar porque eu não tenho condições de habilitar. Não tem problema nenhum. Então, estávamos Só que esperando ele tem o Word limitações, você sabe. o Word acadêmico. Na verdade, a gente está esperando esse Word acadêmico já tem um tempinho, desde antes da pandemia. Eu não sei se eles conseguiram organizar. Se a senhora puder ver isso, porque o que acontece? Porque aí tem um link, a gente entra, a gente consegue usar o Word acadêmico, que é no caso lá da faculdade que ela fornece, ficaria mais fácil, né? Exatamente. Aí todo mundo ficaria com o padrãozinho para aprender mais fácil. Exatamente. Mas, na verdade, a gente começa a tratar todo esse procedimento de uma maneira que a primeira coisa que eu preciso de vocês é essa iniciativa de vocês. Tá? É a primeira coisa. Então, assim, em relação às formatações, algumas coisas eu sei fazer. Eu até brinquei aí que era só ligar e desligar, mas alguma coisa eu sei fazer e nós tivemos aula no semestre passado e aprendemos alguma coisa sobre regra da BNT. No caso, eu sou da manhã. Eu acho que eu sou a única aluna da manhã aqui, só tem eu e mais duas, mas as meninas não vieram hoje. Então, mais ou menos, eu sei mais ou menos algumas formatações. Tem muitas coisas que eu não sei como... Não sei se... Porque eu não entrei, a senhora falou que ia começar às 4h15, eu entrei, mas já estava falando. Não sei se vai ter como a gente fazer PowerPoint, que a minha dúvida também, eu tenho uma dúvida que queria também, porque a gente vai precisar para fazer slide na hora do TCC, né? E não sei se vai dar tempo da gente poder aprender no PowerPoint. Eu até faço os slides, consigo fazer. Não, então, eu prefiro passar o PowerPoint e não passar o Excel. Eu acho que seria melhor. Não, eu prefiro, eu sei o que eu estou falando, né? Exatamente. Prefere. Entendeu? Que a gente usa muito, os professores pedem muito trabalhos com slide, essas coisas, a gente precisa aprender melhor a fazer, formatar, enfim, né? Isso aí. Tá ok? Ok. Então, gente, beijinho pra gente. Ok, professor. Tá? E, aos poucos, a gente vai se ajeitando, não precisem ficar preocupados. Tá bom, tomara que volte logo presencial para a gente poder ficar mais fácil, né? Tá. Beijo. Beijo, professor. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde.